Fala pessoal, Dev Magro aqui na área. E para quem ficou com saudade, acabou a espera, meu parceiro. Tá eu e o meu querido Albertinho aqui novamente para mais um review de algumas aulas de Java, beleza? Alberto, dá sua nota aí, cara. Fala alguma parada, tava com saudade? Tava com saudade mais ou menos, né? Mas seguimos estudando aqui. Agora acabou a mamata, tivemos que voltar para os estudos depois de um mês e pouquinho. Cara, acho que fiquei um mês e pouquinho sem pegar o curso da Dojo, mas estava aplicando ali tudo no desafio. Inclusive, eu até vou fazer um post no LinkedIn depois do desafio atualizado e tal, com as considerações. Agradecer também ao pessoal que foi seguindo lá no LinkedIn. E vamos dar, né, Carrilho? Estamos em coleções Pô, agora no. esse pique, pô, já tá com GitHub e com o projetinho nosso das aulas. LinkedIn já tá organizado. Para quem não viu, vai no nosso canal ali que a gente tem um vídeo organizando o LinkedIn inteiro do menino Alberto, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ei, mostra que coisa bonita que ficou. Não, mostra Não, lá, vou cara. Tá mostrar, vou bonito. Tem mostrar. que Tô abrindo mostrar, aqui. cara. Inclusive, não para de vir gente aqui. Fiz um Aí, bannerzinho bonitinho, deixei padrão e tal. A foto ainda vou dar uma alterada. Coloquei não, mais ali é coisas só um aqui. milagre, irmão. Ali não tem como alterar foto, não, cara. Ali é só caçar uma igreja mesmo e orar por um Não, milagre. não vou comentar sobre. Fiz o postzinho aqui agradecendo da pessoal que tá vendo a série aqui, né? Que tá apoiando. E repercutiu bem. Então, só agradecer aí todo mundo. E pode seguir lá que estamos contribuindo, viu? Sensacional, meu parceiro. Então vamos pro que interessa, né? Que Qual é aquele interessa. código? Vamos dar código. Primeira coisa, revisãozinha sobre serialização de dados. Galera, abre ali para nós. Só para dar um Perfeito. conceito assim de serialização, galera, o que, que é serialização de dados? A gente pega um objeto, beleza? Ah, com um atributo, sei lá, vamos botar termo pessoa. Idade, tamanho e peso. Ponto. Você pega esse objeto todo, você transforma ele em uma sequência de bytes, tá ligado? E esse byte, geralmente, é usado para trafegar essa informação de uma ponta para outra. Então, a gente usa bastante essa comunicação. Geralmente, quando a gente faz uma requisição HTTP, que vocês vão aprender mais para frente com o contexto de Spring Web, você não envia o objeto, você envia bytes, tá ligado? E a outra pessoa que vai receber essa informação, ela recebe esse bloco de bytes e como pode dizer, transforma do lado de lá, beleza? Em algumas linguagens, no Java a gente chama de serialização de dados. E algumas outras linguagens a gente chama de Marshall, a gente chama JSON. Eu não lembro agora como é que é o nome desse processo no JavaScript, mas no Golang, por exemplo, é Marshall e um Marshall, beleza? Então, assim, isso aí basicamente é para a gente jogar dado de um lado para outro, ok? Entre objetos. Lembre-se disso. Vamos lá? Tava só dando uma arrumadinha aqui no meu, Eu tô vendo, você meteu no um meu arquivo IntelliJ original. aqui que tava. Acabou minha licença da faculdade, aí tem que dar uma olhada Putz, depois. vai dar um jeitinho. Dá um jeito. Bom, deixa eu puxar aqui o Serialization. Tu quer que eu puxe meu código aqui? Do Puxa, teste? pode puxar. Tá bem. Cara, se quiser revisar, eu até prefiro que você revise no. No Git mesmo? Eu acho que é melhor, porque a gente Beleza. consegue ver o que entrou, o que Deixa eu só saiu. Eu ver acho que é até aqui. melhor. Vamos ver. Ah, vamos ver aqui, Serialization Test. Uhum. Ah, bom, aqui eu criei, Um criei duas aluno. classes, né? Vai ver ó, então, peraí, você criou um aluno e Criei você um está aluno. serializando e deserializando esse arquivo. Abre esse, Perfeito. vamos abrir o código só para você entender. Vamos Tá botar, bem. abre seu código lá, vamos fazer uma parada legal. Que como aqui vinha muita coisa, cadê? Serialization aqui, domínio, aqui. Tá? Ó, tá vendo ali que você tá rodando aluno.set turma, tá vendo, turma? Perfeito. Coloca na linha 19 ali abre o método Breakpoint. serializar. Tá. Não, dá pra você retornar acho que uma range de Tá aqui. bytes aí, deixa eu ver. Public void, serializar, pede papel 1.c, deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui foi Tá. o métodozinho que eu Coloca criei agora. um. Vamos dar uma brincada aí. Tá. Coloca na linha. Deixa eu ver aqui, peraí. OS, Object Output Stream. Tá, coloca assim, ó. Write, peraí, os.writeObject. Escreva objeto. Clica no método writeObject. Deixa eu ver o que ele retorna. Peraí, Firewall retorna nada. Ele só converte ele mesmo direto. Ah, não vai dar pra você meter um printzão aqui. Acho que ficaria legal se você conseguisse fazer no print. Mas tá bom, pode Do fechar. binário? Vai dar pra fazer. Eu acho que aqui aparece, se eu não me engano, Não, no arquivo. a gente faz na outra forma. Ah, tá, tem um aluno.c, beleza. Aluno.ser aqui, ó. Ele aparece o Aí, arquivo em pronto. bytes, né? No caso. Isso aí, basicamente, isso aí que seria a serialização. A gente converteu o nosso objeto Em em bytes, pra depois. Eu vi que é muito usado em banco de dados, né? O pessoal usa bastante salvar as coisas também, pra salvar beleza? as coisas e tal. Mas aqui, basicamente, o que ele fez ali na aula com a gente foi criar a função pra serializar e pra deserializar. Nessa parte. Basicamente isso. É bem, Isso aí você bem vai usar simples, né? bastante quando você for transmitir também, trabalhar com web, Ok, beleza? Vai ok. precisar disso aí. Perfeito.
Seguimos então? Seguimos, é tranquilo isso aí. Bom, depois a gente vem pra Collections, que ali eu dei um gazinho até em Collection. Deixa eu voltar um pouco. Ah, Bem grande a aqui, aula, hein? não, que eram várias aulas, né? Então Vamos até ver. ficou meio confuso. Ele começa Manga, primeiro com implementos, equals. comparable. Aham. Deixa eu pegar aqui equals aqui. Bom, ele basicamente explica o conceito da pool de strings, tipo, ele dá uma retomada nisso e Beleza. coisa, que compara o valor da memória e tal. Isso é bom você saber, porque igual eu te falei, igual você viu no vídeo do Galego lá. Pra quem não viu também, galera, vídeo simulando entrevista júnior. Foi uma pergunta. Roda pra cima de novo, por favor, Tá, Beto. aqui. No meu canal, vídeo com Augusto Galego, ele me entrevistou e essa foi uma das perguntas que eu recebi por ele, sobre Java. E já Entrevista pra recebi em Júnior, né? outras entrevistas para Júnior. E é uma pergunta bem comum cá em entrevista, tá, galera? Então você tem que saber essa diferença. Então aqui Vamos ele falou lá. um pouquinho de equals, ele deu uma aprofundada a mais, tem que dar uma olhadinha depois. Mas aí Uhum. depois ele já vem pra parte do hash code, se eu não me engano. Deixa eu Deixa ver. eu ver Pera aí, aqui. deixa eu ver a aula abaixo ali. É que não lembro se é aqui. Não, Smartphone. não, a gente vai vendo cada um por vez, cara. Não Deixa eu dar uma tem problema. olhadinha aqui. Eu acho que foi aqui que ele deu uma olhada em hashcode. No caso aqui, o equals, como. Sobrescrevendo o equals, né? Ele falou também. Uhum. E do hashcode. E aqui ele colocou também, dentro da aula ali, explica tipo, as funções, de certa forma, né? Tá, só te Complexivos, avisando, tá? simétrico e Só tal. te avisando. Eu nunca vi cobrando isso, Ok, tá? Mas assim, é bom aprender. claro, claro, Eu não aprendi, só avisando. tranquilo. Bom, mas é simples. Ele só dá uma olhada por cima em hashcode e tal e explica também como é utilizado, né, de certa forma ali Uhum. pelo código. Depois ele começa a entrar em listas, que aí pra mim foi interessante porque eu tinha usado no desafio, mas eu aprendi meio não da maneira certa, talvez, aprendi meio no teste, assim, contigo me mostrando. Aham. Então deu pra dar uma revisada, deu pra aprender alguns métodos também. Criando uma lista com Lista de strings. strings, beleza. Também falou que não dá pra criar lista de tipos primitivos, só com Uhum. wrappers, enfim. Aham. Depois ele começa a falar um pouco sobre sorte. Calma aí, calma aí. O que que o sorte faz, então? O sorte, bom, o que ele falou lá é que tem o Java meio que tem duas opções de certa forma, que é os ordenados, né, e os sortidos, né, os sorted. Aham. Os ordenados vão ser ordenados por posição, então é 0, 1, 2, 3. No caso, o que está na minha posição 1 aqui seria, na minha posição 0 seria Naruto. Aqui a 1 seria Berserk. Isso mesmo. É ordem de Ah, sessão. mas, no entanto, o sorted vai ser baseado no que o usuário, do que o dev vai deixar em ordem, né? Se vai ser por ordem alfabética, se vai ser por ordem de, sei lá, de Uhum. letras, de numeração, enfim. Então essa é uma diferençazinha ali Perfeito. com o É sorted isso mesmo. que ele explicou. Depois ele printa lá a lista já ordenada, Isso, beleza. ele pinta com fora ali e tal. Deixa eu ver o que mais que Ah, ele fez. aqui ele vai mostrando os métodos, Uhum. remove, size. Aí olha o que que ele fez ali, ó, só pra você entender. Ah, Ele criou duas listas, tá vendo? sim. Não, lá em cima. Opa, aqui. Na linha 8 e 9 ele criou duas listas, Perfeito. adicionou dois objetos em cada lista, Sim. certo? Uhum. E ele colocou a lista um, ele colocou a lista 2 na lista um, Sim, certo? sim. É só exemplo de funcionalidade. Ah, Mas sim, vai. o edall, né? O Aham. edall. Ah, bom, ele foi mostrando alguns métodos aqui. Vamos dar uma olhadinha no que Uhum. mais. E aqui ele falou do comparator. Começou a explicar o Uhum. Que ele comparator e faz o comparator. comparable também. Aham. É, não me lembro direitinho, mas ele mostrou do compare to, Ele que vai ver o valor. tem uma diferençazinha que posso puxar minhas notas aqui, dar o visível? Pode. Vou puxar minhas notas aqui que fica melhor pra gente se guiar. Aqui, ó. O método comparable vai vai servir para definir os objetos como uma classe. É, Opa, desculpa. Vai definir os objetos. Vai definir como os objetos de uma classe serão comparados entre si. E o comparator vai ser mais pra. Tipo, não vai ser implementado na própria classe. Vai ser. Uhum. Tipo, quando tu quer ordenar os objetos por diferentes critérios, de certa forma. Certo. Meio que foi essa a diferença aqui que eu tinha É notado. isso, você vai comparar, por exemplo, isso é usado, por exemplo, vamos supor, você quer pegar um certo campo. Vamos supor, a gente tem pessoa, a gente quer saber todo mundo que tem 1,87, por exemplo, de altura. Uhum.
você vai botar essa comparação para ver todo mundo que tem você vai botar essa comparação só para ver todo mundo que tem 87 ou mais, enfim, algum critério que você coloca. E quando você vai passando pela lista, você vai comparando, entendeu? Geralmente a gente usa dessa forma. Mas a gente também usa Lambda, não sei se ele aplicou Lambda aí ainda. Acho que ainda não, mas É, você porque você falou trata os dados como string, vai mais leve, mas tá bom. comparator e comparable, os dois são usados ou é mais um Os específico? dois, já vi os dois. Os dois? Beleza. Uhum. Roda pra baixo. Enfim, tem umas diferençazinhas aqui, eu até vou puxar do meu Obsidian aqui pra ficar melhor, que eu anotei tudo ali. Uhum. Que é o jeito de sortear as listas, né? Então aqui o método compareTo da interface serve justamente para definir como os objetos de uma classe serão comparados entre si. Determina a ordem natural, não sei o que. Uhum. E o comparator é a interface usada para criar ordens alternativas. Foi essa a diferença que É eu isso mesmo. comentei, né? Ou Fechou. seja, múltiplas formas e uma única forma de comparar objetos, basicamente. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que a gente não falou aqui. Ele também falou um pouco sobre complexidade Big I/O, explicou da Tá, só velocidade pra e você tal. entender, então, isso é um assunto bem importante, tá? Uhum. Assim, pra quem não sabe, galera, fazendo uma publi de graça aqui, tá? O Galego, Augusto Galego, que é o nosso paizão aí, ele tem um curso disso aí, de complexidade de dados, complexidade Estrutura de dados. BIO, estrutura de dados e algoritmos. Recomendo de olhos fechados fazer. Eu fiz na época era na Udemy, agora ele tem o próprio curso dele. Inclusive, quem me seguir nesse vídeo aqui, eu vou dar um jeito de falar com ele para liberar um cupom aí, quem quiser. Eu vou conversar, vamos ver se a gente consegue em breve aí. Mas enfim, esse assunto ele é muito interessante, porque, por exemplo, em alguns cenários práticos, claro, se você fizer uma ordenação, por exemplo, uma busca em um mapa com, sei lá, 10 elementos e uma busca em uma lista com 10 elementos, vai ser a mesma velocidade. Mas a partir do momento que é 1 milhão de elementos, a partir do momento que é 100 mil elementos, tem uma diferença nessa implementação. E, assim, eu não vou ficar dando a explicação por alto, mas quando a gente busca, por exemplo, em mapa, ele busca por meio de um chave-valor. Então, assim, a gente tem um key e a gente tem um valor relacionado àquela key. Quando ele vai buscar em um mapa, ele já vai diretamente naquele ponto. Então, ele tem mais velocidade. Entendeu? Bota naquele. Bota pra Eu botar quero achar naquele. um site Ah, aqui. tá. Deixa eu ver se eu acho. Cara, eu não lembro Notação onde. ali, notação do guia, dá pra você ver. Ali, dá pra você Notação. ver, ó. Onde. Um monte de imagem ali embaixo. Não, é que eu queria. Tem um sitezinho. Continua falando aí, continua falando que eu. Tá. Então, assim, peraí que eu me perdi um pouquinho. Beleza. Mas a lista, por exemplo, garante algumas informações, como ordenação dos dados, possibilidade de pegar, organizar os dados com uma estrutura de dados maior, entendeu? E, bom, cada caso é um caso, beleza? Para você saber implementar, mas é bom você saber dessa diferencinha. E, normalmente, também, inclusive, dentro da própria aplicação, a gente costuma usar algumas coisas para fazer um cache interno. Por exemplo, eu já vi com Java utilizarmos HashMap para fazer um cache interno de informações que vinham de um Redis, que é um banco não relacional utilizado para cache, beleza? Então, assim, é um assunto bem interessante que eu recomendo todo mundo aprender. Ah lá, por exemplo, aí tá na Aqui, tela ó. aí, por Aqui exemplo. é legal. Isso aí é velocidade de pesquisa, velocidade de uma ação no meio desse cenário. Por exemplo, quando a gente cria uma função e essa função, por exemplo, tem um loop, o que é o loop? A gente percorre uma lista de determinada coisa. Ela é finita. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a complexidade O de 1 ou O log de n. E nisso, a gente tem fatores que influenciam na performance. Quando você bota, por exemplo, uma lista encandeada, é aquele negócio vermelhinho ali, ó, O n ao quadrado, que você tem que loopar um loop. Então, se um for muito grande e o outro for muito grande, a velocidade que ele vai escalar, se não me engano, é quadrática o nome. Roda para baixo um pouquinho. Só que olha só que interessante, vamos dar um exemplo bem bobo, beleza? A gente tem, no caso ali, primeiro, ó, a gente tem um array, beleza? Para ele acessar algum elemento da lista, ele é O de 1. Mas para ele buscar nessa lista, ele é O de N, entendeu? Lucas, mas por quê, cara? O assunto vai muito longe. Então, igual eu falei, faça o curso do Galego ou compre o livro de estrutura de dados e algoritmos, porque basicamente é isso. E cada operação que a gente tem, tá vendo? A gente tem, pô, inserção, deleção, no pior cenário, a gente tem também se você vê ali em cima, average é o padrão e o pior caso, no caso, worst, beleza? Então, assim, tem os conceitos como complexidade de tempo, que é o tempo que você busca, e complexidade de espaço, que é o quanto de recurso, alocação de memória que aquilo ali vai te custar, beleza? Aí, cara, tem vários tipos de pesquisa, como por exemplo, se não me engano, ele falou sobre a árvore binária, o binary search, né, o Alberto? Sim, ele deu uma pincelada ali em Binary Search, mas também não foi muito. Uhum. Hash Table também, eu acho que ele falou, vai falar Sim, ainda. sim. Isso aí, por exemplo, binary search, por exemplo, o que é o binary search? Vamos supor, você ordena uma lista ou não ordena. Só isso você altera pra caralho a lista, a velocidade que você vai pesquisar, entendeu? Só que para você fazer uma operação de ordenação numa lista inteira, custa X.
E só isso já adiciona complexidade ao que você vai fazer na sequência, entendeu? Roda pra baixo ali, Alberto. O que eu acho legal disso aqui é que não é uma coisa só de Java, né? Todas as Ah, não, linguagens isso tem toda igual sem querer. Só que, por têm essa exemplo, vantagem. aí eu ia falar. Roda pra cima ali, só pra você entender uma parada, ô, Alberto. Tá vendo ali array? Sim. Pô, mas array tem em toda linguagem. Tem, mas assim, a gente fala o array você trata como array list, por exemplo, em Java, entendeu? Uhum. Hash table, por exemplo, pode ser tratado dependendo do hash map. Então, assim, cada linguagem tem suas particularidades e tipo de estrutura de dados, Então, beleza? por exemplo, no Java o array pode ser mais lento do que, sei lá, no Depende Python. da forma que foi implementado, mas, por exemplo, tem o array list, tem o próprio array, tem a list. Então, assim, tem vários. O Java tem muito tipo diferente de você poder escolher qual você quer trabalhar. É bom Perfeito. você saber a diferença dos principais, que é array list, map, set, hash map, list, array list, map, hash set, hash Array map. tree não? Ah, também é bom, é bom. Mas assim, nunca vi usando na prática. Tô falando isso que eu lembrei aqui, beleza? Roda para baixo. Isso aí, ó, é algumas ordenações, a forma de ordenar o mapa, beleza? Vou sort, section sort, merge sort, quick sort, enfim, tudo isso é bem interessante que você saiba na teoria. O que eu indico para você, agora eu já sei que vai rolar pergunta. Deve magro, acha que tem que estudar isso agora? Não. Eu acho que você tem que saber por alto, mas você não deve estudar isso agora. Eu acho que após você pegar o web ali, Spring e tudo mais, começar a trabalhar com dados e projetos pessoais, é bem interessante que você aprenda esse conceito, ok? Até para que algumas empresas também estão cobrando agora HackerRank, LeetCode, isso é um conceito que ajuda você a resolver bastante tipo de problemas desses sites, beleza? Segue, meu querido, segue, Vou vambora. seguir. O que tu acha daí pelo Obsidian aqui que tá mais organizadinho? Não, vamos pelo negócio Pelo do código coisa? mesmo, prefiro o código. Então, assim, bom, basicamente está criando também a lista, está adicionando lista, está percorrendo lista, vamos ver aqui, quadro baixo, Só pra ver o tema. Vou puxar o tema ali só, que seria em tá seguida, bom. entendeu? Depois a gente entrar em list, que a gente falou um pouquinho. Aqui estão as Uhum. coisas, comparable e comparator. Binary search. Mas olha ali, sorting list, a gente já falou, né? Sorting list já, Sim, sim, falamos. Do comparable e beleza. do comparator. Uhum. Binary search a gente falou também, né? Aham. Ah, não falamos isso aqui, né? Que a lista tem que estar ordenada, enfim, log É, de. foi o que eu falei. A busca binária, o que que ela funciona? Só falando um pouco por alto. A gente tem uma lista que a gente sabe que a posição, sei lá, vamos botar que a gente tem uma lista de nomes de pessoas, tem um milhão de pessoas. A gente quer buscar, sei lá, a pessoa. Como é que eu posso dizer, cara? É porque com pessoa não funciona, mas, por exemplo, tem um problema do LeetCode que você tem que somar dois números para poder achar o terceiro, tá ligado? Vamos supor que a gente tem uma lista com 100 números. E a gente tem que achar, por exemplo, o primeiro número é o tio Sam, é o mais clássico. Você tem que somar dois números e ver se acha que o próximo número, acho que são dois, tem um número chamado target, que você tem que, por exemplo, target é a soma de dois números que você quer encontrar, vamos supor, 9. Então, você tem uma lista 0, 1, 2, 7. Você sabe que o 9 é somado pelo 2 e o 7. Então, assim, o que você faz? Você faz o 0 e o 0, 1, 2 e 7. Você tem só quatro números nessa lista. Quando você somar o 0, você vai pegar o 0 para poder percorrer a lista. Você vai somar o 0 com 1 e já vai ver que, pô, deu 0 e 1. Beleza. Você pode pegar no final e somar com 0 e 7. Então, assim, a partir do momento que você soma com 0 e 7, você vai falar, pô, aqui já é o maior valor, já que a lista está ordenada. Então, você não precisa de pegar o 0, já não vai te servir mais. Porque o 7 é o maior. Você mantém o 7 e vai buscando outro número. 1, aí depois você busca o 2. Isso aí, no cenário pequeno não faz diferença, mas no cenário que você tem 1000 números, ganha tempo, porque ao invés de você pesquisar na lista inteira, você vai pesquisando em blocos, em cortes, até chegar no valor mínimo. Então, assim, ao invés de você fazer, sei lá, 1000 pesquisas, que seria uma, duas, três, quatro, pegar o primeiro número que está na primeira posição, pesquisar nos outros. Pegar o segundo número, pesquisar nos outros. Pegar o terceiro número, entendeu? Você faz uma busca com que você pegou o primeiro número, já viu que ele pode jogar lá para o meio, você joga lá para o meio. Tem um vídeo até do Galego fazendo isso, recomendo vocês verem também, beleza? É o lead coach que mais cai em entrevista, chamado Tio Sam. Excelente. Bom, aqui ele aplica um pouquinho do binary search no. ah, com esse exemplo de mangás e tal. Só Aham, uma beleza. pesquisa bem, bem tranquilo. Aham, Usando a função binary search do próprio Java. Isso aqui é bem legal, dá uma aham. olhadinha. Legal, legal. Nem conhecia pra você ter noção, mas tudo bem. É bem legal, tipo, aqui ele definiu o parâmetro da lista, né, que vai ser chamada, Aham. o que vai ser pesquisado e Vai comparar por ID. É o que eu isso, falei dos números. exato, exato. Isso que eu Uhum. achei bem interessante, Bem legal. esses Segue lá. parâmetros passados. Depois, conversão de Ah, lista para importante arrays. também, tá? Isso é importante. Conversões você vai ter que saber. Aqui, ó, Coloca lá no negócio, tá bonitinho. O negócio só pra tentar uma introdução. aqui no Obsidian. É no Obsidian. Aqui. Tá vendo? Isso aí, basicamente, to array, to list, você usa bastante, tá? Porque, por exemplo, às vezes você consome de alguma outra ponta e recebe os dados em determinado formato. Só que para você trabalhar no Java,
você prefere trabalhar com outro formato, beleza? Então é algo importante você saber. O Weslist ele falou pra tomar cuidado, porque às vezes pode tá linkado, né? Tipo, o, o array com o. Aqui explica direitinho, eu não lembro direito o que ele tinha comentado, mas a lista array compartilha os mesmos dados, então tipo, se tu altera um Uhum. vai alterar do outro, basicamente. Sim. Basicamente isso, né? Ah, e aqui é como seria uma maneira para criar independente, né? Flexível, que Uhum. é criando uma nova lista ali, definindo dentro do próprio método ali do parâmetro do array. Uhum. Tá Ah, tranquilo. Eu queria te falar do iterator aí também, cara. O que acontece? O iterator, tava até ali na lista ali. Puxa lá no Obsidian primeiro, depois a tá, gente vai pro código. fechou. O iterator, basicamente, você vai percorrendo de ordem e vai mandando ele fazer alguma coisa, alguma condição com que ele pare ou continue. Para quem não sabe, o iterator poderia até ser usado para resolver o desafio, tá, galera? Quando ele vai perguntar alguma pergunta, quando você vai pegar, copiar as perguntas do texto e tudo mais. É uma parada, uma solução interessante que você pode usar também com as perguntas, colocando elas em um array e vendo se ele há ou não, para você delimitar e gravar o arquivo. Beleza? É uma soluçãozinha que seria interessante fazer, ok? Aqui ele mostrou tipo o iterator raiz, né, como seria, tipo usando o hasNext, Uhum. que ele falou que não é mais tão utilizado e tal, uma forma mais antiga. E aí depois ele aplicou com o remove if, que ele Remove também it, falou quantidade que igual a é, zero. como é que é o nome? Mas você tá vendo ali que ele tá usando mangá, setinha, manga.get Sim, então, quantidade? Isso aí é o lambda. isso, ele ia falar, tipo, que ele só deu uma pincelada pra gente ali, o William do Devidojo ali, Uhum. mas que depois ele vai voltar, mas que só mostrou que seria um jeito de fazer Beleza. Isso aí, o... basicamente, a lambda, quando a gente usa a lambda, a gente transforma os dados que estão brutos em um string de dados, que é uma forma fácil de você manipular e percorrer entre listas de dados. Geralmente, toda lista que você tem que pesquisar alguma coisa, achar alguma coisa, você usa o lambda. Então, é uma coisa bem frequentemente usada, beleza? Perfeito, perfeito. Beleza? Depois do set, o hash set, acho Uhum. que seria meio que a última coisa ali que ele falou. Bom, aqui eu botei uns exemplinhos, né? Tipo, set mangá é uma interface. Você está dizendo, vou guardar mangás e não quero Então, duplicados. nesse ponto, eu não vou entrar muito em detalhe, não. Eu quero só Tá, que você saiba que é o seguinte. Você pode receber numa entrevista um tipo de pergunta, por que usar hash set? Por que você quer? Eu preciso de uma lista, eu preciso armazenar uma coleção de dados, perfeito. e não pode ter duplicado. Qual você usa? Ponto. É o tipo de pergunta que você vai receber. Entendeu? Sim, 7, qual que é a diferença? Entendeu a ideia? sim. Aí se E não isso pode aí vai de duplicar, acordo com se o que não você pode vai falar. duplicado é hash set, no caso. Sim, tem as regrinhas. Não, dos dois não pode duplicado. Só que o hash set tem a diferença que ele não segura a ordem, por isso ele é mais Ah, rápido. sim, tá. Beleza? Tá certo, tá certo. Viajei aqui. Então vamos lá. Roda para baixo. Tem mais alguma coisa? Não, não, era isso só. Então vamos ver os códigos lá, se tem alguma coisinha mais para ver nos códigos. Qual tu quer ver agora? Mas assim, só deixando bem claro, galera, o que você tem que saber é quando usar cada um, por que usar cada um, beleza? Ah, eu vou usar esse porque eu sei que esse tem que ser para tal cenário. Eu não posso duplicar, então eu vou usar 7, beleza? E em cada linguagem isso é tratado de determinada forma, sacou? Vamos pelo GitHub mesmo, melhor. Pelo GitHub? Beleza. Eu acho melhor. Deixa eu Bom, a gente comentar tem, um. não, roda para baixo, É tá que bom, não, pô. é que aqui tá o último Ah, commit, já tá, né? já São, vimos o são, smartphone, são vamos ver o dois outro. commits. Aham. Hoje tá mais tranquilinho, né? É mais a parte de coleção, que é uma coisa que Tá. tu vai vendo, né, no dia a dia, enfim. Manga, vai esse objeto aí Estamos igual, testando. beleza, trocou pelo equals, ah, lista, Binary Search aqui que a gente lista, comentou já. aham, Aqui também comentamos do Binary Search. aham, Aqui do Iterator. dá o remove if com a lambda, A forma beleza, antiga e com a forma mais atual, né? perfeito, Aqui da lista de conversão de arrays, uhum, usando o toString e. ToString não, desculpe, o toArray. uhum, Array as list, tomar cuidado porque ele cria um link com o array estabelecido, que a gente comentou já. E aqui outra forma mais flexível de criar a lista, né? Separando aham, ela. Ah, Aqui ele fez um link de hash set set. para estar ligado um com o próximo, daí ele mantém a ordenação quando isso acontece, tá? Só para você Exato. saber. Sim, sim, sim. Foi isso, cara. Esse Ah, meu estudo tranquilinho então a foi aula, bem hoje de pouco boa. conteúdo, pô, Bem de boa. beleza, isso é a aula qual é? Essa é a aula. Vale frisar que a gente pulou umas aulas de NIO, né? Isso aí que eu ia falar, pulamos de qual aula até qual aula, tem um bloquinho Eu pulado aí. tava na aula 144, eu pulei até 159 que tu tinha Isso. solicitado. Por que que eu falei, galera, pro Alberto pular? Tá, é interessante saber? É, mas não é necessário que você saiba isso agora, beleza? Posteriormente você vai precisar. Mas assim, quando for necessário, você estuda e usa. Por hora podem pular de boa. Eu já alterei isso no guia de Java, beleza?
gente alterou lá já. E E lembrando assim, só uma coisa também que eu quero falar. Galera, os guia é gratuito, você tem um vídeo gratuito, então assim, a gente pode cometer erro. Ah, mas perguntaram isso na minha aula, beleza, na minha prova, beleza. Foi a minha decisão, eu preferi pular, porque a maioria das vezes não pergunta. Então assim, não tem problema fazer isso, tranquilo? fechou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra mostrar. Bom, vou seguir a partir da aula 1.7.30 aqui. Tentar olhar mais umas aulinhas aí pra semana que Aí a vem gente tem mais o temos que ali, ó, hashmap, tá vendo? Hashmaps é bem interessante, linked preset. hashmap, navigate map, tree, priority É, isso aqui é queue. estrutura de Aí dados já é pura, estudo né, de dados. propriamente. Isso. Aí depois você vai pegar o quê? Generics. Pô, bem interessante você pegar, entendeu? Fechou. Porque usa bastante e é usado também para você converter dados. Depois, classes internas, classes anônimas, a gente vai vendo devagar depois, beleza? Fechou. Bom, Show de acho que bola, meu é. querido. Então, acho que é isso Por hoje. hoje é isso, né? Um videozinho mais de Vamos boa. ficando por aqui, mais tranquilinho, 20 minutinhos só, eu acredito eu. Uhum. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha aí, beleza? Vamos ficando por aqui e, assim, dando uma notícia pra galera, em maio vai ter conteúdo novo, tá? Vai ter um novo quadro aí no canal. Estamos falando bastante já disso aí, E mas. vamos dar o spoiler que a gente vai fazer, que a gente vai fazer, ou você Acho prefere melhor. ser para Espera nossos um pouquinho, convidados? espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tá, vamos deixar para anunciar depois, Mas mas vai, em em maio maio vai aí, ter muita coisa, muita em coisa. maio o canal vai mudar igual uma coisa da água pro vinho, beleza? Uhum. Pediram dev magro, vão ganhar tudo. Tudo. Beleza? Pessoal, já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, precisando. Vamos que vamos aí. Deixa o Eu só vou like. avisando, galera, eu tô bem agarrado no trabalho também, com as coisas dev magro, até por causa dessas novidades que vão vir em maio, tô demorando a responder bastante uma galerinha. Então, assim, não me julgue, tá? Não me condene, eu sei, eu uso rede social, mas, pô, não é toda hora que eu tô na vibe de responder e eu tô bem agarrado com as minhas coisas. E, bom, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Beijo do magro. Obrigadão, viu? Valeu, Tamo Alberto. Vamos junto. que vamos. Até Valeu, a Carrilho. próxima. É nóis. Valeu.